Boa tarde, pessoal. Dando seguimento aos nossos encontros clínicos aqui da Janus e Cursos. Nós tivemos um problema aí de conexão com a internet, então demoramos um pouquinho aqui para entrar online, mas agora estou tentando fazer a transmissão pelo 4G. Então eu vou adicionar rapidamente aqui o Dr. Maurício na nossa linha. Dá-lhe entrar. Francisco Caneta. Luciana. Olá, Dr. Muri. Boa tarde a todos. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Muito bom. Só um minutinho que eu vou fazer uma coisa. Ouvindo bem? Estou. Beleza. Não, é que eu tive uma pane de internet aqui, não sei porquê, acho que está todo o mundo. Não, está congestionado realmente. O que está acontecendo é que existe muita plataforma sendo instalada e muita gente conversando ao mesmo tempo e a internet não dá conta. Hoje, não sei se você está sabendo, só para a gente puxar a conversa e aguardar aqui o pessoal que estava aguardando o início daqui, eles estão sendo chamados e vão começar a vir para cá. Hoje também está existindo uma corrida gigante a uma plataforma do Ministério da Saúde, porque todos os profissionais da saúde foram convocados a se cadastrar no sistema do Ministério da Saúde para fazer parte de uma campanha de combate ao coronavírus, né, ao Covid-19, a doença. Então está todo mundo, primeiro desesperado, porque achou que isso não ia acontecer nunca, né? Nós estamos vivendo um fato meio inédito na história brasileira, onde o campo de batalha agora é outro, né? O campo de batalha agora é na beira do leito, e os profissionais da área da saúde imaginavam que eles não estariam nunca no front, sempre na retaguarda do campo de batalha, né? Para tratar dos feridos, né? E agora a coisa mudou. O soldado agora é o profissional da área da saúde que está sendo chamado a participar da linha de frente e combate da pandemia. De qualquer forma, o papo de hoje é a respeito da responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde frente ao contexto da estética e da harmonização orofacial. Então, eu gostaria de apresentar o professor Maurício Januzzi, além de meu irmão, professor e mestre em Direito, professor da Universidade da PUC de São Paulo, entre outras, presidente da seccional do Butantan, da OAB de São Paulo, e veio trocar com a gente, professor aqui da Janus e Cursos, obviamente, e veio contribuir nesse momento para que a gente possa discutir a respeito da responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde, não somente dos cirurgiões dentistas, quanto relacionados à harmonização orofacial, tirar a dúvida de todos os que estiverem presentes. Então, vocês podem mandar as dúvidas nos comments, que eu vou repassar essas dúvidas para o professor Maurício, tá? E, de qualquer forma, ele vai passar alguma coisa a esse respeito e a gente, à medida do possível, vai fazendo questões e compartilhando com vocês, tá bom? Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Vou ficar à disposição aí de quem quiser fazer pergunta, mas a ideia da responsabilidade civil ela se assenta no fato de que o profissional de saúde, em regra, assim como o profissional da área do direito, ele é um prestador de serviço de meio e não de resultado, o que significa dizer que, tecnicamente, a responsabilização dele sobre
o aspecto civil se dá de maneira, desde que se prove aí a sua negligência, imprudência ou imperícia, porém, sempre lembrando que é uma atividade não de resultado, mas sim uma atividade de prestação de serviço. Porém, na questão da harmonização facial, assim como também nas cirurgias plásticas, esta prestação de serviço muda de contexto na medida em que você acaba tendo a responsabilização, porque não é só apenas e tão somente uma prestação de serviço da área de saúde, mas uma prestação de serviço com resultado fim, uma vez que as pessoas procuram a harmonização facial para uma melhora significativa do seu aspecto físico e, portanto, do resultado escolhido naquele tratamento. O que significa dizer que essa responsabilização ela é fundamental sob o ponto de vista do resultado obtido pelo aquele paciente que vai procurar a harmonização facial ou que vai procurar um cirurgião plástico dentro da mesma medida. Do mesmo modo, trocando assim um pouco de particular, aquele indivíduo que vai a um médico para implantar cabelos, por exemplo, ele tem como resultado a necessidade de que aqueles cabelos sejam implantados e que vá nascer o cabelo e que, teoricamente, ele vá ter o resultado esperado, que é, logicamente, o retorno da atividade capilar naquele indivíduo. Lógico que com o tempo, lógico que com a tranquilidade de aguardar o resultado, mas ele espera e pagou por isso, de ter, num curto espaço de tempo, ou parte desse tempo, aquele cabelo. Então, a pessoa que vai fazer uma harmonização facial também, ele precisa saber que ele está indo buscar um resultado, portanto, que deverá ser dado a ele sob o ponto de vista da responsabilidade civil, sob pena, então, de ele poder aí discutir essa questão juridicamente falando. E o mais importante, acho que disso tudo, de conceituar o tipo de prestação de serviço que não é uma prestação de meio, mas sim de resultado, o fato é de que existe uma documentação que todo profissional que faz a harmonização facial deve ter, né, um protocolo de atendimento que é feito em 4 mãos, quer pelo profissional de harmonização facial, quer pelo advogado, em que há uma anamnese, há modelos de cuidados, há uma série de perguntas e respostas em que você é obrigado a conhecer o seu cliente e ele assinar aquelas respostas que ele vem fazendo, sob pena de se responsabilizar por algo que ele não tenha falado ou tenha omitido. Isto é fundamental e é importante para todo profissional desta área que ele tenha uma parte do tempo à disposição para conversar com esse cliente, para conhecer esse cliente, para fazer uma anamnese, fazer todo o estudo facial daquele indivíduo, sob o ponto de vista clínico, sob o ponto de vista estético, tirando ali fotografias de como aquele paciente chegou, como ele chegou, determinando que se realize exames necessários para que haja detectação de alguma comorbidade que ele possa ter. Enfim, fazer este antes muito bem feito, muito bem estruturado, para que se possa, tecnicamente, se houver depois ali uma ação ou uma reclamação de qualquer nível, você tenha uma documentação estabelecida previamente com a assinatura do próprio cliente, permitindo que você faça essa defesa. É lógico que se resultar aí num dano corporal, esse dano corporal ele vai ter 2 influências fundamentais. Uma sob o ponto de vista civil, da reparação do dano gerado
em virtude daquele dano que foi produzido, e a responsabilidade criminal pela lesão corporal que foi ocasionada naquele indivíduo. Então, a responsabilização não é só no campo civil e também será no campo criminal. Uma coisa importante e fundamental nesta questão da anamnese, de todo o controle que você tem que ter com esse paciente, fazendo com que haja um protocolo de perguntas e respostas e da maneira como ele chega no seu consultório para iniciar esse procedimento, através de fotos, através de toda a documentação necessária, ela é importante porque o que vai ser decidido depois dentro de um processo é a sua responsabilidade pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia. Lembrando que esses são, dentro do direito, as culpas que existem, né? A imperícia é a falta de preparo, isto é, a falta de um curso específico dentro da área que o habilite a especificamente fazer a harmonização facial. Existe aí muita curiosidade, muito curso online, né, que se faz aí pela internet, que nós sabemos que visa só o lucro e não visa o conhecimento específico da matéria, fazendo com que profissionais que são dentistas, na grande maioria das vezes, ou até médicos, acabem tendo uma formação precária, o que vai induzir a esta imperícia, que é a falta de preparo suficiente para a condução daquele procedimento de harmonização facial. O segundo é a negligência, que hoje em dia, né, com o Covid-19, nós vimos aí que as pessoas não sabem uma questão básica, que é de higienização pessoal acerca do local onde vai ser feito este procedimento, quer num procedimento que será feito em nível hospitalar ou pré-hospitalar ou no consultório, a higienização, o local como deve ser determinado, os certificados da Anvisa, da Vigilância Sanitária, permitindo o uso e aquele local como um local adequado para a realização de procedimentos, que a maioria das pessoas não se preocupa com a higiene, não se preocupa com o local ou o modo de se fazer esse tipo de procedimento. Nós vemos até em alguns locais de estética, né, onde se corta o cabelo, se faz a unha, enfim, um local totalmente inadequado para esse tipo de conduta, que existem alguns profissionais fazendo aí aplicação de botox ou aplicação de outros procedimentos em local totalmente impróprio para essa situação, o que gera, portanto, a negligência. E a imprudência, né, que não é a falta de técnica e imperícia, que não é a negligência, que é a falta de cuidados indispensáveis para a realização de todo esse tipo de procedimento, mas a imprudência é aquilo que nós chamamos de falta do dever de cuidado objetivo. E o que vem a ser isso? Toda vez que você domina uma técnica, acha que você conhece tudo sobre aquela técnica e decide não seguir os procedimentos à risca, checando as situações, fazendo o estudo do caso anteriormente, fazendo o planejamento para depois só fazer o procedimento propriamente dito. Esta ausência ou esta soberba de entender que não há necessidade disso no momento adequado faz com que esta imprudência seja realizada, provocando no suposto cliente, que vai se tornar uma vítima, danos irreparáveis, em especial na face, que é a parte mais sensível, logicamente, do corpo humano, em que as pessoas se mostram, é o cartão de visita dessas pessoas e aquilo que elas demonstram ser perante a sociedade e perante as pessoas em geral. Porém, essas questões culposas acabam acontecendo em virtude desta soberba, como fazendo uma analogia, aquele piloto de avião
que já voou mais de 200 mil horas e ele acaba, antes de ingressar nesse avião especificamente, de fazer aquele checklist de tudo que ele tem que fazer como procedimento necessário para que ele possa, então, pilotar aquele avião em segurança. Então, a falta de dados objetivos, falta do cuidado objetivo vai gerar a insegurança, que vai gerar a imprudência. E, portanto, tudo isso, esta somatória de questões, a imprudência, a negligência e a imperícia, é que vão gerar naquele indivíduo o dano, e esse dano é reparável sob o ponto de vista da ação de indenização, e é uma ação de indenização que a jurisprudência em situações desta natureza prevê ali de 100 a quase 200 salários mínimos de indenização pelo dano estético que possa ser logicamente comprovado. Uma outra questão importante de se falar, que dentro de um procedimento, de um processo que envolva responsabilidade civil, sempre haverá a necessidade de uma perícia feita pelo juiz ou feita pela parte para constatação desse dano estético. Ou seja, por isso a importância indispensável daquela documentação necessária no começo que você tem com o paciente, conhecendo o seu paciente, fazendo com que ele responda às perguntas necessárias, fazendo toda a documentação fotográfica daquele indivíduo, do rosto, das lesões que ela possa ter pré-existente, das reações que ela possa ter em relação a todo o procedimento, porque isto será analisado por um colega, né? E este colega que vai emitir, no final das contas, um parecer ao juiz de direito, quer dizendo que houve realmente a negligência, a imprudência ou imperícia, e que, portanto, você deve ser responsabilizado, ou ele vai dizer que não tem elementos para dizer isto, ou, o que é melhor, dizer que todos os procedimentos foram feitos da melhor maneira possível e que pela teoria da imprevisão, isso é algo que não estava tecnicamente previsto em relação àquele fato, acabou acontecendo, quer porque era algo imprevisto, quer porque o próprio paciente não tomou as devidas cautelas e não seguiu à risca as recomendações pós-operatórias ou de pós-procedimentos, que também devem ser passadas sempre por escrito ao médico e ao paciente, colhendo a assinatura de livre e espontânea vontade para que não se alegue depois o desconhecimento ou que ele foi objeto de algum vício do consentimento nessa assinatura, que seria o dolo, a fraude, a coação, uma simulação que fez com que ele assinasse aquele documento sem ler ou que não tivesse sido explicado como ele teria que proceder depois de um procedimento que é realizado dentro da harmonização facial. Então, acho que essa, em regra ou de forma resumida, seriam aí necessariamente as coisas que nós teremos que abordar, ficando à disposição para que as pessoas que aqui estão façam as perguntas que entenderem necessárias para que possamos, logicamente, tornar este bate-papo mais frutífero. Uma coisa que eu acho que é fundamental para todos os colegas e até pacientes, eventualmente, que venham a assistir esse vídeo e entendam, é que todos os profissionais da área da saúde envolvidos com a área da estética ou da harmonização orofacial, eles devem estar preparados para atender o paciente dentro de um planejamento e entregar o resultado que é possível mediante o planejamento e ao orçamento oferecido pelo paciente. De consenso dentro dos conselhos profissionais que seja necessário o preenchimento da anamnese, como o Dr. Maurício já disse, da ficha clínica, que é uma descrição médica das condições objetivas do paciente no momento da primeira consulta,
E é fundamental que existam, além das fotografias, um documento que é sempre muito solicitado de ambas as partes, o termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, esse documento que o Dr. Maurício falou agora, onde o paciente relata de livre e espontânea vontade que ele conhece e que ele foi absolutamente esclarecido sobre todos os tratamentos, sobre todas as alternativas possíveis de tratamento, porque a alegação de que você não deu uma alternativa já é causa, salvo engano, para uma ação judicial, né, civil, que ele conhece todos os riscos envolvidos naquele procedimento, quer sejam eles riscos previstos ou riscos imprevistos, possíveis, né, mas imprevistos para aquele tratamento, que ele autoriza o uso de suas imagens, né? Outra coisa que é fundamental estar no termo de consentimento livre esclarecido é que ele saiba que se ele é doador de sangue, alguns procedimentos eletivos estéticos contraindicam a doação de sangue, como é o caso da aplicação da toxina botulínica, o famoso Botox, por um período de até 12 meses. Então, isso é muito importante que ele seja esclarecido e que esteja escrito no teu termo de consentimento livre esclarecido. Né? Além também de que todas as que ele entende os valores envolvidos nesse tratamento e que ele entende dessa maneira tudo aquilo que está sendo conversado e proposto durante a consulta. Tem alguma coisa a comentar a respeito disso, doutor Mures? Que eu já vou ver aqui, tem umas perguntas. Na verdade, assim, quanto mais informação você tenha do paciente, quanto mais esse paciente seja esclarecido daquilo que ele espera como resultado, melhor será esta relação paciente-profissional. Porque, logicamente, todas as pessoas vão buscando algo que às vezes é impossível que seja feito sob o ponto de vista médico e de harmonização facial. Sim. Não há, por exemplo, possibilidade de se prometer algo que é impossível ser feito sob o ponto de vista da medicina, da biologia. E, sim, portanto, do estado atual da ciência, né? E do estado atual da ciência, para que não se frustrem expectativas. Porque, como foi dito, basta uma frustração de uma eventual expectativa que aquele paciente possa vir a ter no tratamento específico, ele já poderá se tornar ali com o seu ânimo desrespeitado e, sob esse ponto de vista de não ter a sua expectativa atendida, ele pode acionar judicialmente. Lembrando também que esta questão da harmonização facial, uma coisa que eu não falei, mas é importante que se fale, além de ser um tratamento que leva a um resultado esperado, existe uma relação de consumo entre o paciente e o profissional, o que significa dizer que é regido também pelas questões relativas ao Código de Defesa do Consumidor. E apenas para que todos saibam disso, o Código de Defesa do Consumidor dá algumas armas ou vantagens àquele indivíduo que vai processar um profissional, no sentido de que há uma inversão do ônus da prova. O que é isso? Na verdade, quem propõe uma ação, no caso o paciente, em regra tem o dever, o ônus, a obrigação de provar que houve a negligência, a imprudência e a imperícia, e para que haja condenação. Ocorre que, como é uma relação também de prestação de serviço, em que há incidência do Código de Defesa do Consumidor, é importante destacar que há inversão disso. O que significa isso? Significa que este indivíduo que está processando o profissional de harmonização facial vai fazer com que este profissional que tenha que provar que não atuou com a negligência, a imprudência ou a imperícia. Isto é, invertendo, portanto... Inverte o ônus da prova. Por isso que eu falei que a documentação, ou seja, os documentos que você tenha
em seu poder os documentos que você possa gerar, tanto sob o ponto de vista de esclarecimento do cliente, como de precaução, para que tudo aquilo que foi explicado tenha a assinatura dele e que ele tenha completamente ciência disso, é extremamente necessário. Uma coisa que eu acho hoje fundamental, com o advento aí do Covid-19, que eu, a partir de agora, em virtude dessa alta tecnologia que nós estamos recebendo, todos os clientes que, logicamente, se encontrarem conosco aqui no escritório para uma reunião de pauta sobre um determinado assunto jurídico, esta reunião será gravada com o consentimento desta pessoa, ficando, portanto, aquela gravação à disposição do profissional, no caso minha, e também do paciente, como sendo uma prova conjunta, uma prova que eu tenho e que ele também tem, de que tudo aquilo foi respeitado sob o ponto de vista das explicações éticas profissionais, do resultado que foi, então, garantido ou não garantido, do planejamento que foi estruturado com ele, para que ele tenha, então, um pendrive ou um CD com todo este argumento e até, quem sabe, no procedimento em si, a filmagem desse procedimento, para que ele também tenha como uma ficha clínica de anamnese e de procedimento e de conversas com o profissional, todas elas registradas neste pendrive que será do cliente, para que, no dia de amanhã, caso haja alguma ação judicial ou algum inquérito policial, nós tenhamos esta prova regular. Por que regular? Porque ela está sendo feita de comum acordo entre o paciente e o profissional da área. E pode ser usada em sua defesa, né? Pode ser usada por ambas as partes neste processo eventual que possa ser movido em face do paciente para com o profissional. Temos uma pergunta aqui da Janaína Mota. Dano estético é um dano subjetivo ou não? O dano estético ele não é um dano subjetivo, na medida em que esse dano estético é aquele dano que é aparente a determinadas pessoas. Ele não é subjetivo porque ele pode causar em qualquer pessoa, mesmo a um leigo, algum sentimento ruim, ou de repulsa, ou de repulsa realmente sobre aquele estético, que independe de ser um profissional da área. Ou seja, o homem médio, ou seja, o brasileiro médio, vai poder, ou verificando aquela pessoa, o rosto daquela pessoa, o corpo daquela pessoa, que esteja à disposição ou à amostra, vai fazer com que aquele dano estético, então, seja algo repugnante a todos e, portanto, não é de caráter subjetivo, é de caráter objetivo sob esse ponto de vista. Outra pergunta da doutora Luciana Carneiro, do Rio de Janeiro. Preenchimento e assinatura digital de contratos e outras fichas tem validade jurídica? Então, todo preenchimento digital ou etc., que é feito sem ser no papel hoje em dia, porque nós estamos abolindo o papel, é possível e vale desde que eu tenha uma assinatura digital. Aquela assinatura que é por meio da certificação eletrônica, que todos nós hoje devemos ter na qualidade de profissionais do direito, da área médica ou da saúde, para até nos Como chama aquele negócio da assinatura digital? Do ponto de vista das nossas obrigações tributárias, sob o ponto de vista das nossas obrigações junto aos conselhos regionais e também com relação às agências fiscais ou fiscalizadoras da nossa profissão. O certificado digital que a gente usa para o imposto de renda e etc. Não é isso? Muito bem. Uma outra pergunta da professora Aline Rocha. Existe algo que nos resguarde com relação aos efeitos adversos temporários? Porque existem efeitos adversos que são previstos, que estão no termo de consentimento, como inchaço, como um hematoma, uma equimose,
ou somente realmente esse termo de consentimento já nos protege? Não, na realidade, esse termo de consentimento protege em parte, na medida em que esses efeitos, vamos dizer, temporários, advindos do próprio tratamento, devem ser todos explicados nesta anamnese, devem ser objeto de explicação, que vai ficar inchado, que pode arder, que vai ter que ser, vai tomar um determinado medicamento, que esse medicamento pode ter um efeito colateral ou não. Enfim, tudo deve ser explicado de maneira minuciosa para que se não dê aso a interpretações outras que não aquela que está por escrito. Então, aquilo que está por escrito, aquilo que está assinado e documentado deve ser de maneira pormenorizada, e aí a minha indicação também dada agora há pouco, de fazer não só isso por escrito, mas também através de um vídeo, quando consulta o cliente, narrando ao cliente que depois daquele procedimento isso poderá de 2 a 3 dias ficar inchado em virtude de tal conduta, que se ficar inchado ele pode fazer uma compressa, pode aplicar determinado produto e por aí vai. Muito bem. A gente tem uma outra pergunta aqui da Janaína Mota, comentando a respeito da informação da restrição para doação de sangue em pacientes que sofreram aplicação de toxina botulínica. Ela só viu essa informação da doação de sangue no Hemocentro de Minas Gerais, pesquisou em outros e não viu. Aqui no Ceará a prática são 30 dias. Isso é uma restrição dos bancos de sangue. Então, vocês entendam que pode haver variação, mas o que está previsto no sistema dos bancos de sangue do Brasil são 12 meses, e não somente para aplicação de toxina botulínica, outros tipos de procedimentos odontológicos, tipo enxertos ósseos de origem bovina, por exemplo, podem sofrer o mesmo tipo de problema. Aí está dizendo aqui a Renata que não sabia disso, então é ótimo, porque se você faz aplicação de Botox e não sabia disso, você imagine questões como um pai que é um doador de plaquetas a um filho hemofílico, que vem fazer a aplicação de toxina botulínica na sua clínica e você não o avisa de que ele eventualmente vai ser negada a possibilidade de doar plaquetas para aquele filho nos próximos 12 meses, né? Imagine o duplo problema. O primeiro é da sua ignorância, ou seja, você se enquadra no negligência, imprudência e imperícia perfeitamente, né? Segundo, o drama humano de você proibir aquela criança de receber uma transfusão de plaqueta do seu próprio pai por causa de uma aplicação estética de uma toxina botulínica, né? Então, obviamente, vai ser difícil de você se defender a nível civil, e fica aí a minha sugestão que, primeiro, vocês contratem um bom sistema de seguro civil, que guardem o hashtag Maurício Januzzi para que vocês possam ter excelente assessoria jurídica, caso isso venha a acontecer, e que lembrem-se de sempre ter o termo de consentimento livre e esclarecido com todos os dados e pormenores relacionados àquilo que você está realizando, que o paciente assine o termo de consentimento e que o paciente assine a ficha clínica, onde você descreve naquele dia qual procedimento foi feito, com qual droga, com o selo que vem na toxina botulínica, o número de lote, o paciente assina do lado que ele submeteu aquele tratamento, tá? Ficha clínica, onde você escreve lá, dia tal, fiz tal coisa, o paciente do lado tem que dar um visto, tá? Um por cada dia que ele aparece no teu consultório para fazer alguma coisa, e um visto seu nos dias que ele não compareceu e que ele estava agendado. Então, não apaga a agenda com borracha no dia que ele faltou, escreve do lado, entre parênteses, paciente faltou sem aviso, e anote na ficha clínica aquela falta. Porque muitos pacientes, vocês podem ter problemas de um paciente que você faz uma aplicação
de toxina botulínica, ele não volta nunca mais, e depois de 6 meses ele volta reclamando que a toxina deixou de fazer efeito. Então, é óbvio que essa toxina 6 meses depois não tem mais efeito nenhum, né? Mas ele pode ter faltado as sessões, ele pode... Agora, se você não tiver a documentação toda, que já foi alertada aqui pelo Dr. Maurício e também por mim, você vai estar em maus lençóis do ponto de vista jurídico. Outra pergunta. Se for o caso do paciente de má fé processar e não provar nada, o profissional pode processar o paciente de volta? É Uma isso. pergunta da doutora, deixa eu ver o nome dela aqui, Thaís. Doutora Thaís. Então, doutora Thaís, na realidade, quando alguém processa alguém, e esse processo é totalmente infundado e você tem como comprovar que o que ele está falando é mentira ou que ele está só tentando usar o judiciário como forma de se locutar ilicitamente, é possível, no mesmo processo que ele entra, fazer uma coisa chamada ou pedido contraposto, ou em que você agora não só se defende, como diz que quem está mentindo e quem está levando ele ao tribunal, causando constrangimento é ele, ou uma coisa chamada reconvenção, que é uma questão processual em que no mesmo processo que ele está te processando, você pode inverter as situações, porque eu sempre digo e falo aqui para vocês, direito, todos nós temos os direitos líquidos e certos, os direitos à indenização, mas direito é prova. Quem tem como provar aquilo que está falando é quem vai ter a procedência daquela ação. Não basta só ter o direito, é necessário ter a comprovação daquele direito por meio de prova documental, por meio de prova pericial, por meio de prova testemunhal, enfim, pelos meios de prova em direito admitido. Mas é possível, sim, respondendo à pergunta, reverter os pontos e fazer com que aquele indivíduo que estava te processando de maneira mentirosa, de maneira caluniosa, não só responda civilmente por isso, como também criminalmente pela denunciação caluniosa. A própria doutora Thaís faz a pergunta que se o paciente pode dar, por exemplo, uma queixa na delegacia por uma lesão corporal, por conta de um edema. Tecnicamente, sim. Na realidade, o nome jurídico não é queixa, o nome mais comum das pessoas leigas é esse, mas é levar a notícia desse crime, que é um crime de lesão corporal, ou um crime desta natureza, que depende, né, gente? É bom que se diga de um exame de corpo de delito. Para eu comprovar que eu tenho efetivamente uma lesão, eu necessariamente preciso passar pela polícia técnico-científica, por um médico no IML que vai apontar e vai me examinar sob o ponto de vista médico-legal e determinar se aquilo é uma equimose, se aquilo é um inchaço e se aquilo é decorrência de um procedimento estético ou não. Que pode ser um edema normal e previsto conforme a documentação, ou se não, ele pode ter apanhado em casa e aparecer com aquilo lá, né? Dizendo que a culpa é do dentista. Exatamente. Ou do profissional da saúde que atendeu. Uma outra pergunta... Por isso é indispensável, antes da outra pergunta, que vocês tenham sempre atualizado a documentação da anamnese e de todo o procedimento clínico, e já fiz a indicação que faça por escrito e também faça filmagens explicando as consequências daquele procedimento para que você tenha esta prova em mãos e para que a pessoa também tenha a prova para ser esclarecida. Uma outra pergunta do Paulo Reis. Olá, o prontuário e demais documentos impressos e assinados pelo paciente, digitalizados, têm o mesmo valor jurídico do que o documento de papel? Tem o mesmo valor jurídico se for assinado com assinatura eletrônica, como eu disse, com certificado. Só escanear um papel que foi assinado não vale. Só escanear o papel não vale. Por quê? Você tendo assinado eletronicamente com a certidão eletrônica, com a assinatura eletrônica,
Você pode comparecer a qualquer cartório de notas, veja, cartório de notas, dizer aonde foi assinado com a sua assinatura eletrônica, que ele poderá fazer uma coisa chamada ata notarial. Isto é, ele pode lavrar uma ata dizendo que aquele determinado documento que foi produzido foi assinado na data de tal através de uma certificação eletrônica ou de uma assinatura eletrônica, e que, portanto, tem validade jurídica para qualquer tipo de processo. Muito bem. Aqui a Mariana Nabas pergunta se quem tem clínica pode fazer o seguro de responsabilidade civil. Pode, né? A gente sabe que sim. Rô Batista, não sei quem é, diz que é saudade do professor, aí eu não sei qual dos dois professores é, porque eu não sei quem é Rô Batista. Tá, mas só voltando à resposta anterior, se você tiver uma pessoa jurídica que tenha conta num banco, logicamente CNPJ, e os contratos forem feitos entre a pessoa clínica e o paciente, esse seguro de responsabilidade civil é feito por qualquer grande banco que nós temos hoje. Mas existe também, nos conselhos regionais de odontologia, salvo engano, também a possibilidade de fazer um seguro pessoal do profissional. Né? Hoje quem estão fazendo esses seguros já não são mais os conselhos, são as associações de classe. Né? Então, no caso da harmonização facial, vou dizer para vocês que tanto a SBTI quanto a Abrahoff, se não me engano, tem corretoras que já têm um seguro de responsabilidade civil para o dentista e para o procedimento estético, que é um enquadramento um pouco diferente dentro da própria corretagem de seguros. Né? A Mariana ainda continua. Com a pandemia, eu tive alguns pacientes que fizeram toxina e na semana seguinte fui obrigada a fechar. Como devo proceder? Bom, ela fez o procedimento estético e não pôde atender mais. Como ela faz? Primeiro, né, existe uma portaria e um decreto presidencial que diz que as clínicas de odontologia e os dentistas são trabalhos essenciais nesse momento. Portanto, a opção de fechamento é uma opção pessoal e não uma opção, vamos dizer, que seja regra ou determinação superior. Sim, houve só a orientação do Ministério de Saúde que os tratamentos eletivos fossem postergados, né? Os tratamentos de urgência e emergência, assim como orientado também pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, devem ser mantidos por todos os dentistas para que não se configure um abandono de um paciente numa situação de risco. Né? Isso tudo orientado também para que todos esses pacientes e esses profissionais, equipe auxiliar e pacientes estejam devidamente trajados e protegidos de acordo com as normas vigentes 31 de março de 2020 da Vigilância Sanitária relacionados ao combate do Covid-19. Exatamente. Portanto, aí respondendo à pergunta, seria importante ela receber esses pacientes devidamente paramentada para que não haja contaminação dela e nem do paciente pelo Covid-19, mas sugiro que haja o atendimento, sim, uma vez que o procedimento exige que a pessoa retorne para verificação de resultados, né? Exatamente. Não tem as fotos do pós-operatório, obviamente, porque ela não atendeu os pacientes, então está aí a orientação do Dr. Maurício. Previna-se, né? Vale lembrar aqui só que a orientação para a odontologia, nos casos de emissão de aerosol, de uso de ultrassons para remoção, para profilaxia, remoção de tártaro e outros procedimentos periodontais, e uso da alta rotação, onde existe a emissão de spray, né? Esse spray ele tem que ser considerado contaminado, você deve estar trabalhando com uma máscara N95, que é um respirador, já não é mais uma máscara, é um respirador N95, que bloqueia 95% a passagem do vírus, e por sobre isso, eventualmente, se você não tiver um shield acrílico, uma outra máscara daquela normal que vocês têm na clínica, que é uma máscara que deixa passar
10% e etc., máscara cirúrgica convencional, né? E você descarta a máscara externa e continua com a N95 por mais um tempo, tá? Então, previnam-se, e a orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, em sincronia com o Conselho Regional de Odontologia, é que evite-se o atendimento eletivo de pacientes que somente o façam em caso de emergência ou urgência, fiquem em casa, tá? Porque a coisa ainda não chegou aonde ela vai chegar. Oi, chefe, bom te ver aqui. É o Flávio Figueiredos, deve ser seu subordinado, porque eu não tenho nenhum. Se for paciente de longa data, doutora Thaís, se for paciente de longa data, você trata igualzinho o paciente de curta data, Thaís. Tipo sistema Serasa, eu não sei, o Levi Nunes está perguntando o tipo sistema Serasa. A anamnese deve ser refeita de quanto em quanto tempo? Até que é uma boa pergunta. Condições de saúde mudam, né? Então, eu acho que eventualmente deve ser refeita. Agora, eu não saberia dizer o prazo. Prazo legal existe para uma... Prazo legal seria 3 em 3 meses. Em que 3 em 3 meses. Em que há uma modificação necessária, sob o ponto de vista médico e sanitário e de saúde aí para aquele paciente. Eventualmente agora, com o coronavírus, muito provavelmente as sociedades e o próprio Conselho Federal de Odontologia devem emitir nota futura, obviamente, quando vocês forem atender pacientes e se restabelecer a quarentena, se acabar a quarentena, que vocês possam adicionar à anamnese de vocês os elementos necessários para o tratamento de pacientes com suspeita ou com positivo de Covid-19. Enfim, vamos ver aqui, Levi Nunes. Me parece que as seguradoras só permitiram para quem possui o título de especialista registrado no Conselho Federal de Odontologia para fazer o seguro dessa área da harmonização orofacial, que seria uma coisa estranha, porque a odontologia a lei que criou a odontologia permite que qualquer clínico geral exerça qualquer das disciplinas sem que ele tenha que ser especialista, né? Em todo caso, vamos averiguar aí com as empresas de saúde. A cláusula que a gente pode dizer que é uma cláusula abusiva, já que o próprio Conselho Federal de Odontologia não exige isso para... Na verdade, a Lei Federal 5.081 de 66, que regula o exercício profissional, que não diz que você precisa ser especialista para você exercer uma especialidade, né? Em caso de clínica em shopping, como é que faz as clínicas de shopping? Que os shoppings estão fechados. Ela diz que fez o acompanhamento via WhatsApp, todos os pacientes ok, porém não tem essas assinaturas, só mensagens pelo WhatsApp. Isso vale? Então, a mensagem pelo WhatsApp, ele vale desde que você leve estas mensagens por WhatsApp depois, se necessário for, de um processo, mantenha guardada, né? Arquivada. Imprime, né? Imprime, numa necessidade, fazer uma ata notarial, como eu falei, num cartório. Né? Você leva o seu celular no cartório de notas, ele vai verificar que aquelas mensagens são autênticas, repassadas pelo número daquele telefone que pertence a determinada pessoa, que no caso é o seu paciente, que, portanto, faz prova em seu sentido. Aqui uma outra pergunta da Marina. Se for filmada a consulta, o paciente deve ser informado sobre a filmagem, é uma dúvida. Se não for, tem que ser. Se não for, tem validade? Se não for avisado, tem algum tipo de validade? Toda vez que você for usar uma filmagem como prova, você tem que dizer entre aquele que está filmando e aquela pessoa que está sendo filmada que entre vocês está havendo um diálogo. Esse diálogo é um diálogo entre vocês, que desde que você instrua a outra parte de que aquele diálogo
e de que aquele exercício profissional está sendo objeto de filmagem e ele concorde que isso seja realizado, ele vale como prova para ambos, então. Muito bem. Acho que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas. A gente está com o tempo quase estourando. Eu vou agradecer a presença do Dr. Maurício Januzzi, advogado, aqui com a gente nesse canal da Januzzi Cursos. A gente vai deixar disponível esse vídeo. Estão acontecendo 30 lives ao mesmo tempo do pessoal da harmonização e da odontologia. Então, é óbvio que fica bem difícil de todo mundo participar. Enfim, fica meu agradecimento aqui, a minha desculpa pelo atraso para a gente ter entrado online. Estou trabalhando pelo 4G, porque a internet realmente não está muito boa. Mas, de qualquer forma, obrigado, doutor Maurício, pela presença, pelos esclarecimentos. Estaremos no Stories passando essas orientações e vamos deixar guardado depois para o nosso site do januzzicursos.com.br essa live para que vocês possam acompanhar mais tarde, depois que ela desaparecer dos Stories. Entrem em contato em termos de dúvidas jurídicas com o doutor Maurício, tá? Doutor Maurício Januzzi. É @Maurício Januzzi seu Instagram, não é? O Instagram é @Maurício Januzzi, mas o e-mail é mauricio@januzzi.adv.br. Muito bem. Então, ficou aí gravado. Mauricio@januzzi.adv.br. Muito bem. Fica aí o e-mail para todo mundo. O Instagram, se alguém quiser mandar mensagem. O Instagram, @Januzzi Cursos, está sempre à disposição de vocês. Quem não conseguir pegar o endereço, manda mensagem para a gente, que a gente encaminha vocês para o Dr. Maurício. Maurício, obrigado pela presença. Espero que esteja tudo bem por aí. Nós estamos todos bem por aqui. E espero que todos os nossos colegas e amigos que estão nos ouvindo possam estar bem também. Protejam-se, fiquem em casa e Deus cuide de todos nós. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Estou à disposição. Tchau, pessoal. Estamos encerrando por aqui e agradecendo a presença do Dr. Maurício aqui na Januzzi Cursos. A gente agradece a presença de vocês e deixa aberto para perguntas no @Januzzi Cursos. Manda lá no History a tua pergunta que a gente encaminha para o Dr. Maurício. Obrigado pela presença. Nos encontramos nessa próxima semana em novas lives que a gente vai disponibilizar para vocês também no nosso Stories, tá bom? Nosso plantão de dúvidas da harmonização orofacial volta em breve. Em mais uns 2 dias, provavelmente, a gente já lança mais uma live. Fiquem ligados no canal da Januzzi Cursos, no Instagram. Curta o @Januzzi Cursos, #Januzzi Cursos, que a gente vai estar sempre fornecendo conteúdos importantes para a harmonização facial, para a vida clínica de todos vocês. Fiquem com Deus. Até logo.